Então, se o boteco não cumprir o que essa norma determina, vai ser embargado, vai ser fechado. Se a fábrica não cumprir esses limites, vai ser fechada. Pode ter uma denúncia no Ministério Público, a gente vai estar comentando sobre essas questões. Então, pode ser multada, inclusive. Pode ser multada, autuada. Então, são... Olá, pessoal que acompanha o canal Industrialização no Spotify e no YouTube. Estamos aqui mais uma vez com o nosso especialista aí em ruídos, barulhos, segurança do trabalho e mais um monte de outras coisas que a gente falou lá no primeiro episódio dessa série. Quem perdeu, volta no primeiro episódio, assiste o primeiro, o segundo episódio dessa série e vem para esse terceiro episódio, que tem muito conteúdo legal aí. E a gente trouxe o Fábio novamente aqui agora para falar sobre os direitos e deveres, né, Fábio? No que tange a questão aí de barulhos, ruídos, o que a gente precisa se atentar aí no nosso dia a dia, né? E o que a gente pode reclamar, né, Fábio? Direitos e deveres me lembra aquelas aulas de educação moral e cívica. Olha, quem teve, eu já entrego a idade aqui, né? Porque hoje acho que não tem essas aulas. Não tem. E às vezes eu acho que faz falta, hein, cara? Verdade. É uma aula que faz falta. Eu lembro que, acho que você vai trazer isso para a gente, mas eu lembro que a professora falava sempre assim, né? O nosso dever começa, não, o nosso direito termina onde começa o direito do outro, né? Então, acho que talvez nos barulhos não seja muito diferente, né? Como que acontece aí nessa questão? O que eu tenho direito? Eu posso fazer barulho? Posso escutar o meu rock and roll aqui? E se o vizinho reclamar, o que eu faço? E se o vizinho estiver ouvindo quando eu quero dormir, o que eu faço? Fala para nós aí. Então, é uma satisfação aí poder estar... participando aí desse terceiro episódio aí do canal, né? Como você comentou, quem não acompanhou, volta lá no primeiro, segundo episódio, que a gente está seguindo uma linha de raciocínio bastante interessante, né? A gente está trabalhando aí, construindo, né? uma linha de raciocínio, um conhecimento, para poder entender um pouco mais sobre essa problemática que tanto assola a população e o mundo inteiro, né? Lá no primeiro e segundo episódio, a gente reforçou essa questão, que é um problema muito sério, isso aí mexe com a questão psicológica das pessoas, e não é um problema exclusivo do Brasil, né? Isso é um problema mundial, né? Então, nós fizemos aí uma construção de um conhecimento importante relacionado a essa questão, mas relembrando a aula de moral e cívica, realmente a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu costumo sempre orientar as pessoas, os clientes, né? Poxa, quantas... Essa semana que passou aí, Abílio, a quantidade de pessoas que eu orientei, porque eles me ligam, eu estou ouvindo o vizinho de cima, o vizinho do lado, casa geminada, o cara fala, eu ouço. Então, assim, tem situações que é muito complicado você resolver, né? Muito difícil mesmo, porque é um problema estrutural, é um problema do projeto, entendeu? Sim. Se isso não foi pensado na concepção do projeto, por exemplo, eu tive um caso semana passada aí de casa geminada, né? Que tanto a laje, estava tudo conectado. Então, era um tipo de ruído que, além do problema do ruído aéreo, que ele vem pelo ar, né? Então, o reclamante ele ouvia tudo que estava acontecendo na casa ao lado, né? Você tinha o ruído também estrutural, né? Que ele vem propagando pela estrutura mesmo, né? Pela parte sólida mesmo. Isso, pela parte sólida. É até assim um pouco
estranho, né? Mas quando a gente estuda isso de uma forma mais aprofundada, a gente vai entendendo os fenômenos físicos, né, envolvidos nesse processo. E realmente o ruído ele é propagado pelo meio sólido, né? E aí a pessoa ouvia batida de porta, então bateu a porta, passava e vinha pela estrutura. Tudo, né? O simples fato da pessoa varrer a residência ao lado também passava pela estrutura. Então, assim, uma questão muito complicada, né? Até conversei com a nossa equipe aqui de engenharia e tal. Falou: tô com a planta aqui, ó. Eu mostro para você, tô com a planta do projeto aqui. E assim, é uma situação difícil, porque primeiro que é um processo bastante complexo, né? Porque ele já vem de um problema estrutural, né? Sim. Isso, se fosse pensado lá na concepção do projeto, como a gente já comentou isso em outros episódios, né, seria muito mais fácil. Mas aí durante a construção, né? Durante o projeto, na verdade. O projeto, exatamente. Porque tá lá no papel, no desenho, no CAD, beleza, você apaga, risca de novo, o papel aceita tudo, né? Mas depois que você tirou e colocou lá em prática, aí fica mais complicado. E aí, conversando com a nossa equipe aqui de engenharia, assim, a gente não pode assumir uma responsabilidade dessa, porque é um problema que nós vamos comentar aí na sequência. Existem normativas que precisavam ser seguidas e não foram seguidas, né? Então tem um ponto muito importante nessa questão, e a gente não pode assumir uma responsabilidade técnica de falar: não, olha, eu vou resolver o teu problema. Aí quebra tudo a parede, faz o sistema massa-mola-massa, isso, aquilo, né? Mas eu estou ouvindo ainda. Aí o cara não... O cara gasta um valor considerável num projeto de isolamento acústico, mas o problema para ele vai continuar. Então, talvez uma coisa importante, Fábio, é o nosso espectador saber o seguinte, cara, e você acho que falou sobre isso lá no primeiro episódio, né, da frustração do cara comprar uma casa, um apartamento, e exatamente montar um estabelecimento comercial, olha, uma Abílio, empresa, isso que você falou da frustração e não estudar antes. Né? Exatamente. Então, o correto seria assim: o cara vai comprar um apartamento. Se ele é um cara, né, se é uma pessoa que não tem muita tolerância a ruído, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que têm mais tolerância, não se incomodam, mas a pessoa é mais intolerante a ruído. Então, é certo eu afirmar que para essa pessoa é muito melhor ela, antes de comprar um imóvel, chamar uma consultoria e falar assim: cara, vai lá no imóvel, mede, será que vai dar certo eu comprar esse imóvel ou eu vou ter problema? E vai na verdade, Abílio, não, assim, na questão prática, não há nem a necessidade de chamar um especialista, uma consultoria. Por quê? Porque existem... Isso aí vai ser tratado no próximo episódio, né, sobre as normas técnicas que envolvem essa questão, mas... o construtor, né, o departamento de engenharia, a empresa que construiu, né, enfim, ela tem uma responsabilidade sobre uma normativa de desempenho acústico que ela precisa cumprir, entendeu? E ela tem que desenvolver ensaios também, mas isso vai ser a temática do nosso próximo encontro aí, do nosso próximo episódio. Mas é importante, porque depois que construiu, fica difícil, porque nesse caso, eu fiz uma análise inicial, falei assim: o que você ouve? Ele falou: eu ouço tudo, Fábio. O reclamante, né? Eu ouço voz, eu ouço batida de porta, eu ouço tudo. Então, quando ele me falou isso, eu já entendi que era um ruído aéreo e também um ruído estrutural. Tá bom. Entendeu? Então, o ruído aéreo, se fosse só o aéreo, com sistema de massa-mola-massa, a gente aumentando a densidade ali, você poderia... ele ia perder, a gente até olhou aqui no projeto, ele ia perder pelo menos 1 metro digamos, da casa dele, né? Porque ia ter que aumentar... ia ter que aumentar a espessura de parede e tal, enfim. E aí, se faz isso, o ruído ele vem pela estrutura e ele continua ouvindo. E aí? Não resolve. Então, não resolve. Uma despesa alta. Então, assim, você conseguiria fazer até uma atenuação, mas não ia resolver o problema. Não ia resolver o problema 100%, porque o projeto foi feito de forma, não digo errada, né?
mas sem pensar nos princípios fundamentais da acústica. Isso é princípio fundamental, né? Não é nem algo assim. Então, o arquiteto que estava envolvido, se ele não sabe, ele deveria, que normalmente nos cursos de arquitetura e urbanismo, a disciplina de acústica ela é passada de forma muito rápida, né? E aí, superficial. Superficial. E aí, quando entra nessas problemáticas, o arquiteto vai lá, constrói e ergueu tudo, aí fica muito mais complicado, né? Então, tem situações que é bem difícil. E aí foi o que eu falei, eu não posso me comprometer com uma questão dessa, né? Entendeu? Falar, eu vou resolver, depois eu não resolvo o problema. Então, é uma situação bem difícil, né? Do ponto de vista prático, né? E aí, envolvendo essa questão, nós temos aí todos os direitos, né? Direitos e deveres, né? Envolvendo essa questão do ruído, porque nós já comentamos lá em episódios anteriores sobre o processo de avaliação e o processo de controle. Bom, então, Fábio, se o cara adquiriu, né, esse imóvel, ele reclamou, e aí tem problemas estruturais, né? O vizinho faz barulho. Até então, a gente não sabe se o barulho que o vizinho faz é muito alto, muito baixo, é um barulho normal, se o problema é o barulho do vizinho que é muito alto. E aí, até onde vai ali o direito dele reclamar com a construtora, com quem fez o imóvel, com o arquiteto, com o engenheiro? Como que funciona isso tudo? É importante a gente compreender da onde que vem toda essa parte legal, né? Então, se a gente começar a desdobrar a legislação, nós vamos iniciar nossa discussão lá na Constituição Federal. Tá? Então, aquele questionamento que nós fizemos lá no primeiro encontro, né? No primeiro episódio. Tenho que avaliar o ruído, eu tenho que controlar o ruído. Né? Então, o questionamento que faz o que é muito alto, o que é muito baixo. Né? Claro que a gente comentou também em episódios anteriores a questão da subjetividade. Né? Isso é absolutamente normal. Né? Tem até um ramo da acústica, que é a psicoacústica, que estuda todos esses parâmetros aí. Mas a gente precisa de um norte, né? O que está acima, o que está abaixo do que é convencionado aí, né? Entre normas, técnicas, né? Enfim. A gente começa a nossa discussão lá na Constituição Federal. Né? Então, você pegar o artigo 225 da Constituição Federal, lá no capítulo 6, ele fala do meio ambiente. Tá? Então, a Constituição Federal, ela trata sobre essa questão e diz o seguinte, que todos os brasileiros, todas as pessoas, né, têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? E quando a gente fala em meio ambiente, não está diretamente ou única e exclusivamente relacionado à plantinha, à árvore, né? à vegetação. Porque normalmente quando a gente fala meio ambiente, você já pensa numa árvore, né? Você já pensa já pensa na parte ecológica, né? Na parte entendi. Mas animais preservados. Animais, né? Mas analisa comigo, Abílio. Esse meio ambiente ele pode estar relacionado ao meio ambiente de fauna e flora, né? Ele pode estar relacionado ao meio ambiente social, né? E ele pode também estar relacionado ao meio ambiente de trabalho, né? O meio ambiente na qual os trabalhadores estão inseridos lá num contexto da indústria, né? Que é o objetivo aí do canal, né? Então, quando a Constituição Federal ela trata sobre essa questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ainda traz a questão da qualidade de vida e o poder público ele tem a responsabilidade de defender e preservar esse meio ambiente para as gerações atuais e para as futuras gerações. Olha como isso é importante, né? Então, o meio ambiente pode ser relacionado à fauna e flora? Pode. E pode ser relacionado ao meio ambiente na qual as pessoas estão inseridas. Né? E aí a gente vem desdobrando isso aí.
E aí nós caímos lá no artigo de número 2 da Lei 6.938, que fala da Política Nacional do Meio Ambiente. Aí essa Política Nacional do Meio Ambiente trata sobre o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Olha que importante. Saímos da Constituição Federal, fomos lá para a Política Nacional do Meio Ambiente. Se tem uma atividade que pode, que eventualmente ou potencialmente pode gerar algum tipo de poluição, tem que tomar cuidado. Essa poluição pode ser relacionada a resíduos, né, sólidos, pode ser relacionado a emissões atmosféricas, né, gases, e pode ser relacionado também à poluição sonora. Entendeu? Então, olha como que a gente está montando aí a nossa linha de raciocínio. Então, essa Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que tem que ter o controle e zoneamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Independente do segmento. É um bar, um restaurante, quer tocar rock and roll, quer destruir tudo? Pode destruir. Quem está lá dentro pode ter um trauma. Quem está lá dentro pagou por isso, né? Pode ter um trauma acústico, vai dormir, vai ficar com aquela abelha zumbido. No outro dia vai recuperar, né? Porque eu tenho disposição. Claro, isso também tem que ser controlado pelo pessoal do som lá, né? Mas quem está do lado de fora, né, e precisa descansar e dormir, tem que respeitar um determinado limite. Isso vale para o boteco, vale para a igreja, vale para a indústria, vale para a fábrica, vale para o restaurante, vale para qualquer atividade. Hoje é muito complicado esse negócio do pancadão aí, porque as pessoas fazem... Pelo menos aqui em Londrina virou febre, eu não sei aí, Abílio. Mas compra um terreno, né? Constrói lá lá no fundo do terreno, põe uma churrasqueira, um pouquinho para frente põe a piscina, e aí quem está do lado que se exploda. Vamos moer, né, alugar para churrascão na sexta, no sábado e no domingo. Aí você tem o vizinho que está do lado, o vizinho que está do outro lado, o vizinho que está atrás. Não, mas eu cheguei, os incomodados que se retirem, né? Não existe isso. Não é assim, né? Não é. São espaços de lazer criados em recinto urbano, né? Urbano. E aí tem que verificar o zoneamento. Então, por isso que a gente está falando da questão legal, né? Direitos e deveres, justamente para eu poder entender, né? Como que eu reclamo, que tem lei, tem norma, né, tem alguma coisa que vai definir uma questão legal nessa problemática do ruído. Então, dessa Política Nacional do Meio Ambiente, né, a gente vai avançando para outras leis, né, até chegar na Resolução CONAMA. Tá? E aí a Resolução CONAMA, ela diz o seguinte, que são prejudiciais à saúde e ao sossego público, né, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela NBR 10.151. Tá. Então a gente já chegou numa norma da BNT que tem força de lei, sim. Ela sozinha, uma norma da BNT sozinha, ela não tem essa força de lei, ela é uma recomendação técnica, um estudo técnico. Mas nesse caso não é, porque ela vem sendo desdobrada junto com a lei que você comentou. Isso, Constituição Federal, Política Nacional do Meio Ambiente, Resolução CONAMA, então ela tem força de lei, sim. Então, se o boteco não cumprir o que essa norma determina, vai ser embargado, vai ser fechado. Se a fábrica não cumprir esses limites, vai ser fechada. Pode ter uma denúncia no Ministério Público, a gente vai estar comentando sobre essas questões. Então, pode ser multada, inclusive. Pode ser multada, autuada. Então, são muitos problemas que podem acontecer para o estabelecimento. A gente fala estabelecimento, pense organização, pense restaurante, igreja, fábrica, indústria, né? Enfim. Sobre essa questão. É claro que daí tem épocas festivas, né? Você pega aí Carnaval da Bahia, né? Aí tem acordos que são feitos, né, com o Ministério Público, porque daí já é um evento tradicional. Então tem algumas questões que podem ser acordadas, né? Mas, via de regra, essa é a legislação, é a norma da BNT, que tem a força de uma legislação, né? Pelo fato de estar citada em leis superiores.
Então, se o estabelecimento ou a organização não cumprir, ela vai ter sérios problemas. Que é a NBR E essa norma, 151. provavelmente, ela está fundamentada naquela escala que você apresentou para a gente lá nos outros episódios, né? Que é aquela escala do que é considerado, né? Existem existem outras normas que vai ser parte de discussão aí do nosso próximo episódio, mas num primeiro momento, se você tem um estabelecimento que está, de certa forma, incomodando, né? Nós falamos da questão subjetiva, né? Então, infelizmente, se estiver dentro do que a norma preconiza, paciência, né? Você está dentro da legislação. Mas é essa regra, essa norma que precisa ser cumprida. Então, tem toda uma metodologia de medição, tem toda uma metodologia técnica, tem toda uma questão metrológica envolvida. Não é qualquer equipamento, qualquer sonômetro, né? Que é o medidor de nível de pressão sonora, né? Que a gente chama de sonômetro. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Com esse tipo de avaliação. A gente sabe, infelizmente, que na prática muitos profissionais desconhecem essas questões metrológicas, essas questões técnicas. Eu tenho conhecimento de inúmeros profissionais e empresas que utilizam equipamentos que não são homologados conforme a norma, infelizmente. Não vou entrar aqui no mérito da questão do detalhamento da metrologia, né? Que é a IEC 61672, que é uma norma metrológica internacional. Ela tem 3 partes e infelizmente, os equipamentos nacionais que hoje nós temos no mercado, infelizmente, por quê? Porque a gente fica na dependência de equipamentos franceses, equipamentos americanos, equipamentos de empresas que já são consolidadas mundialmente nessa temática. Os nossos ainda não têm tecnologia suficiente para atender essas normas. Eu acredito que a tecnologia é envolvida sim, Abílio. Então, eles pecam na parte 2 dessa norma, que é a parte, digamos aí, mais casca-grossa, né? Que tem que submeter o equipamento a testes exaustivos de calor, de umidade, de radiofrequência, enfim. Então, como a gente trabalha com engenharia, claro, tem que ter a precisão. A gente sabe que todo instrumento ele tem um nível de incerteza. Você sabe muito bem disso aí também, dentro da indústria, né? Os controles estatísticos de processo, você sempre calcula uma incerteza do processo, né? Exatamente, incerteza do equipamento, né? Do equipamento. Da calibração dele. Da calibração. Mas tem uma metodologia, tem uma norma, tem que fazer a medição. E aí é um laudo, né? Um relatório que vai atestar, olha, tá acima, tá abaixo, e o que tem que ser feito, né? Então, normalmente eu faço 2 trabalhos, né? Eu faço a medição. Olha, você está dentro do que a norma preconiza, toca o barco. Você está fora do que a norma preconiza, você vai ter que mexer, né? Aí depende qual que é o problema que... Pode fazer um tratamento acústico, pode, coisa, isso. Tá. E aí, você falou dos equipamentos, da calibração e da validade. É assim, um laudo feito com um equipamento que não está em conformidade com as normas, ele não é válido judicialmente, né? No caso de o cara pediu um laudo, a empresa fez o laudo, e aí essa discussão foi para uma esfera judicial. O cara fala, tem um laudo aqui que o ruído está acima e tal. Esse laudo pode perder a validade. Pode ser impugnado. Sabe o que acontece hoje? Como essa NBR 10151 ela passou por uma revisão recente e teve uma mudança drástica, né, de metodologia. Só para você ter uma ideia, a norma anterior tinha 4 páginas, essa aí está com quase 27, entendeu? Então ela mudou assim drasticamente. E não é reinvenção da roda, né? Isso já vem de normativas da ISO, de estudos científicos internacionais. Então, às vezes o profissional, mas o brasileiro quer isso, quer inventar moda. Não, isso é o que o mundo está estudando, isso é científico, né? Então, a ABNT, ela basicamente fez uma adaptação de normativas da ISO para a nossa realidade. E isso acontece, Abílio. Então, como é uma norma muito nova, os profissionais não têm conhecimento da metrologia, muitas vezes os próprios órgãos fiscalizadores
Ainda não tem. Não tem, mas isso já vem se adequando. Então, você pega aqui a região, por exemplo, Maringá, eu já estou sabendo que o pessoal já está adquirindo o equipamento, inclusive a gente está com uma ideia de treinar os fiscais lá. Toledo também, aqui no Paraná também. A gente já treinou, eu já treinei vários profissionais aí por um curso da internet que a gente tem, né? Vários também auditores, fiscais do meio ambiente, polícia científica, polícia civil, criminalista, enfim. A gente já treinou em mais de 150 profissionais nesse Brasil. Nossa, então a gente, que legal. E a gente percebe isso. Daí às vezes eu falo, professor, mas olha, eu estou aqui no órgão e eu uso esse equipamento. Não, esse equipamento está errado. Se você for lá medir e a pessoa que estiver do outro lado foi prejudicada e tiver um pouco de conhecimento, contratar um bom advogado, vai derrubar esse laudo facilmente. Entendi. Então você pode ter esse problema para o lado do órgão fiscalizador ou para o lado de quem elaborou. Entendeu? Que já aconteceu também. Ministério Público aqui do Paraná já impugnou um laudo de engenheiro pelo fato de não atender essa metrologia que você comentou. Então, Fábio, assim, se a gente for resumir o episódio, né, esse nosso bate-papo, em poucas, assim, nesses últimos minutos aí, todo mundo tem o direito de reclamar. Tem o direito de reclamar. Reclamando, a pessoa que está provocando o barulho, que está fazendo barulho, ela tem direito de fazer barulho até um certo nível, até um certo volume. Perfeito, isso aí. Preciso pela norma. Né? Exatamente. E o dever de tratar acusticamente o seu estabelecimento, a sua empresa e tal, caso isso esteja extrapolando a norma. Então, é bem assim, né? O meu direito termina onde começa o direito. Quer dizer, o meu direito de fazer barulho, ele vai até um nível estabelecido pelas normas, pelas leis. Normas, isso aí. E ele termina quando começa o direito do outro de conviver num ambiente com menos barulho. Exatamente. Né, até um certo volume. E o interessante, que é essa questão de direito e dever, que muitas vezes a pessoa também não sabe como reclamar. Não adianta você ir lá e xingar o cara e falar, meu, vou jogar ovo, água quente. Não adianta isso aí. Eu sei. Mas é que os ânimos se afloram. A gente comentou em episódios anteriores aí de mortes, de vários problemas, né? E a gente vai ter um episódio só sobre isso, só orientando as pessoas sobre como reclamar, né? Como reclamar. Mas nesse primeiro momento é muito importante estabelecer, olha, existe uma Constituição Federal que ela vem sendo desdobrada, né? A gente chama isso aí na literatura de pirâmide de Kelsen, né? Que ela vem desdobrando essa hierarquia da legislação até chegar na NBR 10.151. Claro, existem outras normas, a gente vai falar no próximo episódio, mas a 10.151 ela é que vai regimentar essas questões. É claro que uma boa parte dos municípios também tem o código de postura do município, né? Que normalmente está em acordo com a 10.151 ou cita a NBR 10.151, né? Mas é importante também avaliar o código de postura do município. Então, aí o engenheiro que vai fazer essa avaliação, ele tem que se atentar a todos esses parâmetros. Mas é bem isso que você falou. Num resumo, tem os direitos, tem os deveres, tem a questão do limite, tem a questão do tratamento, do projeto de acústica, né? Para comportar isso aí. Eu posso ter o meu bar, posso ter o meu rock and roll, posso ter a igreja rodando com louvor, com banda, com tudo, desde que esses limites sejam... Respeitem o direito do vizinho. Exatamente. É isso aí. Legal. É isso aí. Muito legal. Bom, pessoal que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Acho que essas informações já foram muito relevantes. Quem não viu os primeiros episódios, repito, ouçam, né? Ou assistam no YouTube. E vem com a gente no próximo episódio, que a gente vai falar sobre as normas relacionadas aí, um pouquinho mais, todas as normas que existem, que as pessoas podem consultar ou podem se basear aí, né, numa eventual reclamação ou um aprofundamento de estudos,
né? E vai trazer aí também como é que faz para encontrar o Fábio aí, caso queira estudar mais sobre isso, caso queira se formar como um técnico, né, como um perito aí, para fazer esses laudos também, né, Fábio? Sim, a gente tem esse curso aí, como eu disse, acho que ele está não lembro agora de cabeça, é 7ª ou 8ª edição, né? Nós já formamos mais de 150 Legal. Profissionais, entre engenheiros, polícia científica, polícia civil, fiscais do meio ambiente, Legal. enfim. E a ideia é essa, é disseminar o conhecimento, né? Porque não é só a questão do curso em si, é a questão da população, né? Uhum. Por exemplo, igual esse caso que eu comentei das casas aí. Pô, isso aí vai ter que ir em cima do arquiteto lá, do construtor. Ó, você não cumpriu a norma, vai dar dor de cabeça, tudo, mas o cara tinha que saber disso. E se eles conhecerem isso, evita esse tipo de problema, né? Evita, porque aí você vai lá, né? Ó, mas espera aí, eu vou comprar. Cadê o laudo? Tem o laudo do ensaio acústico aqui? Qual que é a diferença padronizada de uma parede para outra, de um teto? Dá para ver tudo isso, entendeu? Legal. Então é assim, tem que saber, né, para poder exigir, né? Você vai comprar aquilo lá, a casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos lá, e depois gera problema. E aí tá errado, né? Aí tá errado. Show de bola. Fábio, obrigado. E o pessoal, muito obrigado. E até o próximo episódio da série de Barulhos e Ruídos aqui do Industrialização. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu aí. Muito obrigado aí, Abílio. E até a próxima. Valeu.